A história de São Lourenço é uma das mais marcantes entre os mártires da Igreja Antiga. Sua vida se tornou símbolo de fidelidade, coragem e amor aos pobres. Lourenço viveu no século III, período em que o cristianismo ainda era perseguido pelo Império Romano. Mesmo diante do perigo constante, ele dedicou sua vida ao serviço da Igreja e ao cuidado daqueles que mais sofriam. Lourenço nasceu por volta do ano 225, provavelmente na região da atual Espanha. Ainda jovem, demonstrou grande fé e inteligência. Por causa dessas qualidades, aproximou-se de Papa Sisto II, que reconheceu nele um espírito profundamente dedicado a Deus. Quando Sisto II se tornou bispo de Roma, levou Lourenço consigo para a cidade. Ali, ele foi ordenado diácono, uma função muito importante na igreja primitiva. Como diácono, Lourenço tinha responsabilidades essenciais. Ele ajudava na administração da igreja, distribuía esmolas e cuidava dos bens destinados à caridade. Mais do que administrar recursos, ele se dedicava pessoalmente aos pobres, aos doentes e aos abandonados. Para Lourenço, servir essas pessoas era servir ao próprio Cristo. Essa atitude fez com que ele fosse profundamente amado pelos cristãos de Roma. Entretanto, aquele período era extremamente difícil para os seguidores de Jesus. No ano 258, durante o governo do imperador Valeriano, uma nova perseguição foi iniciada contra os cristãos. As autoridades romanas passaram a prender bispos, sacerdotes e diáconos, tentando destruir a organização da igreja. Foi nesse contexto que o Papa Sisto II foi capturado pelas autoridades romanas enquanto celebrava a liturgia. Lourenço estava presente naquele momento e testemunhou a prisão de seu amigo e líder espiritual. Segundo a tradição cristã, ele teria dito ao Papa que não o abandonasse e que desejava também sofrer pelo Evangelho. Sisto II respondeu que em poucos dias, Lourenço seguiria no martírio. A profecia logo se cumpriu. Após a execução do Papa, os soldados romanos prenderam Lourenço. O prefeito de Roma sabia que os cristãos possuíam bens utilizados para ajudar os necessitados e queria se apropriar dessas riquezas. Por isso, exigiu que Lourenço entregasse os tesouros da igreja. Lourenço pediu alguns dias para reunir tudo. Durante esse tempo, ele percorreu a cidade reunindo os pobres, os doentes, os órfãos e os mendigos que eram ajudados pela comunidade cristã. Quando voltou diante do prefeito, apresentou aquela multidão e declarou que aqueles eram os verdadeiros tesouros da igreja. A resposta enfureceu profundamente as autoridades romanas. Para elas, aquilo foi visto como um ato de desafio e desprezo pelo poder do império. Como punição, decidiram condenar Lourenço a uma morte cruel, destinada a servir de exemplo para todos os cristãos. O método escolhido para a execução foi terrível. Lourenço seria colocado sobre uma grande grelha de ferro posicionada sobre brasas ardentes. Lentamente, seu corpo seria queimado pelo calor intenso. A intenção era provocar sofrimento prolongado e demonstrar a força do poder romano. Mesmo diante dessa situação extrema, Lourenço permaneceu firme em sua fé. A tradição cristã relata que ele suportou o sofrimento com extraordinária serenidade. Enquanto estava sobre a grelha, rezava e mantinha sua confiança em Deus. O episódio ficou marcado também por uma frase atribuída a ele durante o martírio. Disse que em meio à dor, Lourenço teria dito aos seus algozes que já estava assado de um lado e que poderiam virá-lo para terminar. Essa frase, repetida ao longo dos séculos, tornou-se símbolo de coragem espiritual. Não se tratava de desprezo pela dor, mas de uma demonstração de fé profunda e de confiança absoluta em Deus. Lourenço acreditava que sua vida estava nas mãos do Senhor e que o sofrimento não poderia destruir sua esperança. Por causa desse martírio, São Lourenço passou a ser venerado como um dos grandes testemunhos de fidelidade cristã. Seu exemplo inspirou gerações de fiéis, especialmente aqueles que enfrentaram perseguições ao longo da história. Após sua morte, os cristãos de Roma recolheram seu corpo e o sepultaram com grande respeito. Rapidamente sua memória se espalhou por todo o mundo cristão. Igrejas foram dedicadas a ele e sua festa passou a ser celebrada com grande devoção. A imagem de São Lourenço segurando uma grelha tornou-se um símbolo muito conhecido na arte cristã. Ela recorda o martírio, mas também representa a vitória da fé sobre a violência e a injustiça. Mais do que o sofrimento físico que enfrentou, o que marcou a vida de São Lourenço foi sua dedicação aos pobres e sua fidelidade ao Evangelho. Para ele, os verdadeiros tesouros da igreja não eram ouro nem prata, mas as pessoas mais necessitadas. Assim, a história de São Lourenço permanece como um testemunho poderoso de amor, coragem e esperança. Seu martírio na grelha, longe de apagar sua fé, transformou-se em um sinal luminoso de que a fidelidade a Deus pode vencer até mesmo as provas mais duras da vida.